Sempre aqui pela TV Santa Cecília, de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde. Você acompanha, confere com a gente, não é? Participações sempre importantes e personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, aqui passando pelas bancadas e discutindo com você, debatendo com você os temas e os assuntos importantes, o desenvolvimento, o crescimento da região metropolitana, os nossos problemas, as nossas dificuldades e, claro, os temas de relevância nacional também. Reprise do painel debates diariamente às 8 da noite. E sempre destacando às 22 horas, 10 da noite, né? Também entrevistas, discussões e debates sobre a região e do Brasil, e eu respeito ao Brasil também, no painel regional. Painel Debates, com prazer mais uma vez, recebe aqui o sempre deputado federal, sempre uma liderança importante, uma voz importante aqui na região, nosso Gastone Rigg. Prazer em revê-lo. Tudo bem, Gastone? Tudo ótimo. Agora até melhor junto de vocês. Muito obrigado. E até voltando, como eu estive afastado muito tempo, voltando a esse público magnífico que é o de Santos. Muito bem. Nosso doutor Manuel Rogério, mais uma vez, participa com o nosso painel debates, né? Comentarista, advogado, sempre presente com a gente aqui, antenado com as questões importantes da região e do país. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Gastone. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer, é uma honra, como advogado, estar presente nessa mesa, ainda mais com um constituinte que esteve presente na Constituição, na fundação da Constituição de 1988, que trouxe uma nova ordem, um novo modelo de Constituição para o Brasil. Que comemora 25 anos, né? Exatamente amanhã, 5 de outubro, né? O Gastone foi deputado constituinte, como foi Del Bosco Amaral, né? Como foi Coiu, né? Coiu Irra, nós estamos tentando puxar aqui, né? Coiu Irra também, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado. Como foi Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, seu colega deputado federal constituinte, né? Nós estamos aguardando que já vai estar conosco também o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos. E eu lembro sempre o telefone para você entrar em contato e participar com a gente, né? 3017-9110. 3017-9110. Ligue para cá, participe conosco, envie a sua pergunta, seu comentário, tire aí suas dúvidas sobre os temas que a gente coloca em discussão. Você pode acompanhar em tempo real o programa através do site do Santa Cecília, né? Da TV Santa Cecília, o nosso Santa Portal. Você acessa e clica lá no ícone painel regional, confere em tempo real o que se discute, o que se debate aqui durante o nosso programa. Quando ele está encerrado, depois do programa, fica à sua disposição também no YouTube. Você clica lá e revê aí o programa, parte do programa, o programa por inteiro, aí fica aí totalmente à sua disposição, certo? E lembrando que você pode compartilhar sempre, Facebook também à sua disposição, www.facebook.com/painel regional. Bom, eu não estou aqui fisicamente com o jornal Diário do Litoral, como você está acostumado, né? Mas com uma manchete, é uma manchete polêmica, né? Que tem a ver aqui com a cidade e com essa questão, com esse debate que a gente tem feito aí ao longo dos últimos programas, na questão do traçado aí do túnel que liga Santos e Guarujá, ligação seca entre Santos e Guarujá. Eu vou destacar aqui, através do tablet do nosso Aldo Neto, a manchete do DL hoje é exatamente essa. Tombamentos de casas populares é pedido, né? E quem fez o pedido ao Condepasa, que é o órgão municipal, foi exatamente o vereador Evaldo Stanislau, do PT, Partido dos Trabalhadores. É um tema polêmico, não é? Que evidentemente a gente vai debater, vai colocar em destaque também rapidamente aqui na abertura do nosso painel de debates, que já conta com o vereador Banha, como eu disse há pouco, Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB, mais uma vez com a gente aqui. Boa tarde, Banha, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Gastone, boa tarde, amigo Manuel Rogério e aos telespectadores do painel regional. Infelizmente, essa correria, esse fluxo de trânsito na cidade de Santos e também essa nota lamentável da perda do nosso querido Paulo Freitas, o repórter fotográfico do jornal A Tribuna, onde o seu féretro, o velório será realizado no memorial das 16 às 17 horas. É uma perda lamentável, significativa para o jornalismo da região e, além de ser uma pessoa de um carisma extraordinário, um chefe de família, uma pessoa de bem. Infelizmente, Gastone, a insegurança, ela tem sido a tônica da nossa Baixada Santista, do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil, principalmente envolvendo mais um latrocínio na nossa região. Ficou comprovado, né? Aquilo que havia sido discutido no painel regional da última
terça-feira, não foi você, o Banha mesmo que trouxe algumas informações que havia conseguido junto com membros da Polícia Civil, havia essa expectativa lamentável, né? A gente aqui realmente já tinha dito no programa várias vezes que não tinha muita esperança de que o Paulo Freitas fosse recuperado com vida, né? Então fica aqui o nosso pesar, o nosso sentimento à família do Paulo, né? E que consigam ultrapassar esse momento difícil, né? Toda a equipe do painel regional aqui, os nossos sentimentos, né? Gastone, o Vanha cita aí a questão da violência, da insegurança, realmente é um mal que parece que não termina nunca, né? É terrível. Nesse caso do Paulo, que era uma pessoa muito comunicativa, dava-se com todos, e há 30 anos que era fotógrafo aqui, e existem outros fatos que envolvem esse tipo de crime, mas ainda estão sendo apurados. Eu acho que há uma diferença entre os latrocínios que são cometidos na região e esse caso especificamente. Há envolvimentos aí e não estão bem apurados por enquanto. Eu acredito que ao término do inquérito nós vamos poder ter mais lucidez sobre o que aconteceu mesmo. Fora de dúvidas é que o autor era realmente já um marginal, inclusive condenado pela justiça. Muito bem. Rogério, quer completar com alguma coisa? Não. Eu lamento, é uma perda inclusive significativa para o jornalismo da região, e eu também o conhecia, era uma pessoa muito carismática, e eu fico aqui a minha crítica ao governo do estado, que há tempo a Baixada Santista vem sofrendo no quesito segurança pública. Muito bem. Bom, rapidamente essa questão do tombamento, a gente debateu muito, discutiu muito aqui, né? O Banha está com uma ação popular aí, alguns outros vereadores também estão envolvidos nisso, o prefeito já se manifestou, a questão do traçado aí do túnel Santos-Guarujá, e vem esse pedido oficial agora, né? Antes havia uma discussão se seria feito o pedido, se não seria feito, se era interessante, se não era interessante. Agora o vereador Valdir Stanislau do PT de Santos realmente foi ao Condepasa pedir o tombamento daqueles imóveis que estão ameaçados, não é, de desapropriação, caso o DERSA, o governo do estado, insista nesse traçado aí do túnel ligando Santos-Guarujá. Eu queria uma avaliação aqui da mesa com relação a esse assunto, já que a gente costuma discutir com muita profundidade. O Rogério é um dos grandes críticos aí desse tema, né? Bate muito nesse assunto. Diga, Gastão. Eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, o vereador Stanislau realmente é um jovem que está se destacando nessa legislatura por uma intensa atividade, e uma atividade que persegue todos os ramos e todos os setores aí, e chega a ser até excessiva. Eu penso que a melhor coisa para o parlamentar, para o membro do Poder Legislativo, a quem compete fazer as leis e ao mesmo tempo fiscalizar a ação do Executivo, é ser objetivo e sempre agir positivamente. O que quer dizer isso? Não basta só eu querer negar. A atitude de negar ou querer salvar alguém é uma atitude muito mais apropriada para a campanha eleitoral e menos para o exercício de um mandato. Quando ele sai em defesa desses que seriam possíveis expropriados, na realidade é preciso que ele pusesse um fato positivo. Mesmo que fossem 50, 100 ou 200 expropriados, não são mais importantes do que um túnel entre Guarujá e Santos. Qualquer pessoa haveria de reconhecer isso, desde que indenizados devidamente. Ora, então o que caberia ao parlamentar que quer defender essas 50 ou 100 famílias é dar ao poder público e dar à coletividade uma alternativa, ou seja, transformar a sua ação numa ação positiva e dizer, olha, não está certo o túnel aqui, o túnel tem que ser aqui, na Lemoa, não só porque dá continuidade ao território de Santos, da ilha ao continente, como ainda permite que os caminhões não entrem nem em Santos, nem em Vicente Carvalho, o que é um alívio em relação à mobilidade urbana. Isso não foi feito, mas ainda está sendo desnaturado um instituto
que foi criado com outra finalidade. O tombamento é para com que a gente possa proteger os bens de grande valor, históricos, arquitetônicos, e não para se defender da expropriação 50 ou 100 munícipes, por mais valioso que seja o direito que eles têm para proteger. Esse desvirtuamento dos institutos, isso é pecaminoso. Isso gera um instituto fragilíssimo. Se você pode usar esse instituto para qualquer coisa, daqui a pouco eu estou tombando aí o apartamento de fulano de tal no 9º andar de um prédio. Ou seja, o prédio todo vai estar tombado porque eu quero tombar, porque eu vou desvirtuando. Não é possível fazer-se isso. Rogério Ibanha, pois não. Eu comungo com a ideia do Gastone. Eu acho que o tombamento está sendo, o Instituto do Tombamento, que é um instituto que você visa preservar um bem histórico, cultural e artístico, está sendo destinado esse remédio para outro tipo de coisa. É a mesma coisa que você aplicar para a dor de garganta um remédio de pé. Bicho de pé é bicho de pé. Tem que colocar aquela pomada para micose. Se o problema é garganta, então é remédio antibiótico para dor de garganta. O que eu quero dizer é assim, as pessoas ainda não atentaram para a questão que o tombamento é um gravame. É um gravame sobre a propriedade particular ou a propriedade pública. Isso está resolvendo um problema e criando um pior ainda. Pensa que está resolvendo o problema, eu vou parar com a desapropriação. E está criando outro problema, ou seja, as pessoas que têm a casa popular, elas vão ter o seu imóvel com uma certa restrição que o direito de propriedade dela, que nós vamos falar aqui da Constituição Nacional, que garante o direito de propriedade a qualquer cidadão, e vai estar restringindo. E isso é importante, eu quero lembrar, eu tive com o vereador Banha em Brasília, o vereador Banha em Brasília ficou 30 minutos com o presidente da República em exercício, Michel Temer, tratando desse assunto. E eu me lembro bem, eu ao lado do Banha, e nós fizemos um desenho para o Michel, explicando, Michel, ó, aqui está a região da Baixada, olha um lugar bom aqui para instalar esse túnel, olha aqui onde eles querem instalar. Isso, além de causar esse problema com as casas populares, ele vai estar trazendo todo o trânsito do porto para dentro da cidade. E não é isso que você pretende para uma cidade que você precisa de mobilidade. É importante lembrar que o cidadão, ele tem que buscar seus direitos, ele tem que ter um representante. É salutar um representante do cidadão, um membro do parlamento municipal, buscar os direitos de defesa desse cidadão. Mas, como bem disse o Gastone, ele tem que buscar um fato positivo, não tentar criar um obstáculo que vai causar um problema maior. Outra coisa que é bem deixar claro aqui, nós estamos citando esse tema no programa há um tempo atrás, já há muitos dias consecutivos. Ninguém é contra a instalação do túnel na nossa região. Pelo contrário, queremos o túnel, mas queremos o túnel num lugar certo. Ninguém é contra a expansão do porto e a melhoria do porto, mas nós queremos arrumar, não continuar no que está errado, colocando fertilizante, aumentando os fertilizantes da ponta da praia, colocando fertilizantes e granéis poluidores ali no Outeirinhos. É isso que é para deixar bem claro, doutor. Ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra a instalação da Embraporte. Só temos que proteger a cidade em relação a todo esse desenvolvimento, para que ele seja sustentável. Bom, muito bem. O Banha vai falar na sequência, né? Eu tenho a impressão que também, mais ou menos na linha aqui do Gastone e do Rogério. Só queria saber, como o Evaldo é vereador, né? Se de repente o Banha não tem a oportunidade de conversar com ele a respeito disso, tentar demovê-lo dessa ideia. Não sei se houve algum diálogo entre você e o Evaldo a respeito desse tema. Por que é que ele partiu para esse caminho aí? Eu não quero fugir do foco da discussão. O Evaldo é mais um na trincheira, nem sou seu advogado, mas a falta de habilidade, como a União e o Estado têm tratado ultimamente a cidade de Santos, isso é uma voz corrente no país. Santos virou passagem de servidão do Estado e da União.
com obras questionáveis, com arrendamentos duvidosos, interesses que não são públicos, são interesses às vezes escusos, como o caso do Dersa, que implantou, aterrorizou toda uma população ordeira e pacífica do estuário do Macuco, e o meu nobre e querido professor Gastone Rigg, como parlamentar, sabe a angústia, o desespero, o sofrimento das pessoas de buscarem a sua casa própria. E da noite para o dia, com um prato refeito e requentado, que esse assunto já veio à baila em 2011. Não é novo, não. Esse assunto já veio à baila por imperícia, por incompetência do Dersa, onde a CODESP, o CAP, o prefeito naquela oportunidade, era o prefeito Papa. Não sei se ele mudou de opinião, porque hoje ele não é mais prefeito. Ele é funcionário do governador Alckmin. Agora ele pode até mudar de opinião, mas naquela oportunidade barrou esse projeto. E agora, a população vem na casa do povo, Gastone. Vem sofrida, chorosa, mendigando. Olha, não me tirem dessa casa que passou de pai para filho, ali trabalham os trabalhadores do porto, ali, toda a nossa vida está resumida ali. Logicamente que uma ponte, um túnel, ela tem um fundamento do interesse público. Tem que ser calcado e focado sempre pelo administrador o interesse público. Mas aqui está focado nitidamente, como nós já falamos aqui em programas passados, o interesse do Dersa, com aquelas falidas barcas Paicará e outras que não rendem lucro, que não são atrativos. Olha, e se o Dersa fosse tão competente, meu amigo Gastone, não existiria Ecovias, não existiria essas empresas que transportam os carros aí, que são terceirizadas com barcas novas. Então, aqui, o mal do Macuco, não se combate um problema com outro problema. Não se resolve problema com outro problema. Nós temos um problema que é colocar no lugar errado, trazer todo o trânsito e o tráfego de caminhões pesados para tudo dentro da cidade, onde nós fomos lá fazer um pleito para o presidente da República, os novos prefeitos, pedindo dinheiro. É um contrassenso até. Vamos pedir dinheiro para a mobilidade urbana, porque nós precisamos nos unir para ter o beneplácito de ter mais de 700 mil habitantes, que nenhuma cidade os tem. Para que quê? Para resolver o problema da mobilidade, que tenha túnel, que tenha passagem pelo morro, que tenha viaduto, que tenha monotrilho, que tenha tudo. Mas a gente está se pegando aqui de um problema pontual do Dersa, de uma habilidade tacanha, que esse homem vem nos canais de televisão tocar o terror, dizendo que vai desapropriar, que ali é o melhor ponto, que a Dersa já escolheu. Só que ele não falou o resto da história, que tem 7 pontos que foram estudados, que pode ser na Lemoa, que pode ser na Ilha Barnabé, que pode ser no Itapema. Mas só que não mostrou isso, só mostrou o interesse do Dersa, o interesse do Itapema, o interesse do Vicente Carvalho, o interesse do Guarujá, o interesse de Santos, o interesse do conjunto das cidades. Não se falou em nenhum momento, só escutei um interesse só na reunião que tive, dentro do Salão Nobre Esmeraldo Tarquínio, que o Deus o tenha, foi as cifras faraônicas e mirabolantes, Gastone, da obra. Se falavam em bilhões, e milhões como nós vemos na esquina, com uma facilidade, e não se consegue trazer 50 milhões para o Hospital dos Estivadores. Mas a vida não interessa, a vida está em segundo plano. Estivadores precisam de 50 milhões, mas eles falam em bilhões de um túnel de 900 metros que parece que vai resolver o problema da Baixada e do mundo. Vamos para o rápido intervalo então, já a gente retoma aqui o nosso painel regional debates, em instantes. Estamos voltando aqui com o segundo bloco do nosso painel regional debates, não é? Você acompanhando aqui a participação sempre importante do nosso eterno deputado federal Gastone Rigg, do nosso Manuel Rogério e também do vereador Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos. O telefone segue aberto aí, 3017 9110, ligue para cá, confira com a gente, debata conosco, né? Participe com a gente e participe também através das redes sociais do nosso Facebook, facebook.com/painel regional. Botorão, diga. Eu queria fazer um comentário, até uma pergunta, pela experiência, pelo brilho, pela competência do Gastone, que tem muitos anos de viagem, de voo, de Brasília, de mandato. A gente sabe que a expectativa mata o homem, o Gastone, mas a ansiedade também mata. E a gente tem visto aí, eu falei isso, conversei isso com o vereador Stanislau, que é meu amigo,
Falei, ô Stanislau, você está numa ansiedade, numa velocidade de mostrar, de fazer, que às vezes você acaba cometendo uma série de imprudências e até injustiças, como essa que o nobre deputado citou. A ansiedade é um adversário natural do legislador que quer resultado imediato, que ele corre atrás do rabo, que ele depende de terceiros. Isso é já uma marca registrada do legislador? A do legislador que tem vontade de fazer tudo. Deixa eu contar um episódio rapidinho. Era deputado da minha bancada, quando eu fui líder, fui 8 anos líder da bancada, era deputado da minha bancada o Moacir Franco. Tinha sido eleito. E ele apresentou lá 10, 20 projetos e tal. E me Moacir Franco, o artista mesmo. Moacir Franco, o artista. O artista, o cantor. Cantor. E compositor, uma bela figura, um homem decente, digno, muito interessante. Ele me apanhou uma noite e disse, você vem jantar comigo. Eu era um deputado experiente e líder da bancada. Ele foi e disse, você precisa me ajudar. Precisa me ajudar. Eu me elegi, certo de que eu conseguiria fazer uma legislação para ajudar as crianças pobres desse país, abandonados na rua e tal. Era um negócio parecido com aquilo no 1000º gol do Pelé. Não se esqueçam das criancinhas. Tudo bem, só que esse caminho é longo, é tortuoso, não é feito de uma medida, não depende só de você, muito menos de um legislador, não depende nem de um governo, depende do estágio de desenvolvimento de toda uma nação, um país, inclusive desenvolvimento intelectual, econômico, etc. Não é uma andorinha que faz verão. É evidente que a gente tem que pôr o nosso tijolinho lá, mas é um tijolo só na construção. Que ninguém pense que alguém sozinho vai ser o salvador da pátria. Nós temos que nos afastar disso. Não há salvadores da pátria. A pátria será salva por todos nós, num esforço sempre conjunto, jamais por uma pessoa individualmente. Perfeito. Bom, vamos então ao VT aí da reunião do PMDB. Diga, Rogério. Completar aqui o que o Gastone falou, o legislador ele tem que ficar bem atento sobre o conceito de coletividade, ele tem que entender esse conceito. O que é a coletividade? Você, por mais que você tenha um grupo de pessoas, você não pode movimentar todo um direito de uma coletividade inteira necessariamente para resolver o problema de um grupo de pessoas. Eu digo isso porque, por exemplo, o Ministério Público é fiscal da lei, ele pode ingressar com uma ação civil pública contra esse ato de tombamento. Por quê? O ato de tombamento é um ato administrativo. E ele tendo a finalidade desviada, sendo desvio de finalidade, esse ato administrativo ele é nulo, por desvio de finalidade. Em razão disso, o Ministério Público pode sim ingressar com uma ação civil pública. Até porque aqueles que moram na redondeza das casas populares, eles vão sofrer também essas restrições. Uma vez que o bem tombado, num raio de 300 metros, ele sofre restrições, porque você não pode construir nada que diminua ou impeça a visibilidade daquele bem. Eu ouvi falar até de tombamento de rua. Ora, a rua está no chão. A pessoa não vai poder nem construir uma casa, porque a casa vai tampar a rua, a visibilidade da rua. Só uma parte. Imagine que a coisa chegou a tal ponto que os canais de Santos, ou melhor, o sistema de drenagem que Saturnino Brito fez em Santos foi tombado. O que incorporam todos os canais. Mas não pode se impedir que se cubra os canais, porque não é possível que o tombamento chegue ao espaço vazio do canal. Não, mas já tentaram cobrir e o tombamento foi impedido, essa cobertura. Pois é, sim, é preciso pedir licença a cada pontilhão que se Exatamente, faz, a cada reforma de pontilhão. Isso é um absurdo. O que foi tombado, o que tem que ser tombado é o sistema, e não o vazio, o buraco no canal. Buraco no canal, nunca vi o vazio, o buraco ser tombado. Não, o que se tomba é o sistema. O que causa estranheza, o meu amigo Gastone, é essa... Eu acho que a ansiedade, ela parte dos dois lados. Não existe salvador da pátria, mas existe sim um responsável que tem que se manifestar, e veio muito bem a calhar no jornal A Tribuna no dia de hoje, o prefeito trazer uma palavra para a sua comunidade.
Estudo, todo mundo pode fazer o estudo. O Gastone pode fazer o estudo dele, eu posso fazer o meu, a Dersa pode fazer o dela, a Prefeitura, a Prodesan pode fazer o dele. Agora, não se pode, de uma maneira incauta, o que está acontecendo, é dizer, nós vamos desapropriar as casas do Macuco. Isso vindo de um gerente do Dersa ou do seu presidente. Dois incompetentes que nem sabem, que deveriam saber, porque o Dersa não desapropria nada. Quem tem competência para desapropriar é o Estado, a União, é o município. Começa por aí. Aí se implanta um terror que contratam empreiteiras para fazer esses levantamentos. Aí o cidadão está lá trabalhando, a dona de casa pergunta, o que você vai fazer aí? Vai desalojar da minha casa? Tem uma ordem aqui que vai cair essas casas. Então, é desinformação em cima de desinformação, aí tem esses ruídos de comunicação. E esses ruídos levam ao terror, levam à fragilidade, levam à depressão. Já tem gente que morreu lá no Macuco. Tem uma senhora que morreu de AVCB. Já quiseram fazer uma trincheira, um cinturão humano. Então, não é por aí. Nós vamos cometer um erro muito grave se a gente não tiver, nesse instante, palavras dóceis, palavras que levem a tranquilidade, palavras para levar tranquilidade para a casa dessas pessoas. E o seu prefeito, sim, tem que sair mais vezes à rua, tem que ir lá conversar com a comunidade, tem que falar nos meios de comunicação, para que não fiquem aí desesperados. Porque tem outros pontos para serem estudados e digo, se não tem Salvador, tem o dono da caneta, como bem disse. Vereador são 21, mas prefeito é um. E quem tem a caneta é o prefeito. E é constitucional isso que o Banha falou, só quem pode desapropriar é a administração direta, isso está no artigo 24, inciso 7 da Constituição Federal. Só rapidamente para as pessoas entenderem, é uma questão de velocidade de um, velocidade do outro. Né? A velocidade do tombamento pode ser mais rápida do que, de repente, a velocidade do Dersa de mudar o trajeto? A vontade. Porque o Dersa é o seguinte, tomba essas casas. E aí a Dersa muda o trajeto. O Gastone foi feliz logo de que surgiu esse problema. Se você vai quebrar uma granja e vários ovos na entrada do Macuco e do estuário, por que eu não posso lá 3, 4, 5, 12 casas na Alemoa que praticamente estão abandonadas, é mais fácil remover essas famílias, você está saindo do impacto de estrada para estrada, você não vai levar praticamente nenhum tipo de problema, você vai sanar o problema para que a ponte, para que sirva de interesse público. O que a gente está vendo aqui é uma medida afoita do Dersa, o governo do Estado aí corroborando, porque até agora o governador também não se manifestou, mas o Dersa é funcionário do governador. E o seu prefeito, ele está aí, coitado, nessa sua educação, uma pessoa que quer o diálogo, quer o bom senso, mas a população está assustada. Banha, você está poupando a Dersa, poupando-a de um time maior. Porque, eu só tenho batido no Dersa, o Gastone ultimamente. Sim, não, de um crime maior, eu vou dizer por quê. Porque a Dersa quer fazer o túnel entre o centro da cidade de Santos e o centro de Vicente Carvalho, porque é nesse percurso que ela, Dersa, é obrigada e tem a responsabilidade de fazer o transporte de lanchas, de pessoas. Sabendo que esse porto vai multiplicar-se por 3 ou 4, essas lanchas são uma alta periculosidade. Vão com 500, 600 passageiros, sei lá quantos, e mais ainda, são deficitárias. A Dersa não está preocupada com as balsas da Ponta Praia. Por quê? Porque está terceirizado e ela recebe uma grana ali. E não há perigo. Agora, nessas que ela tem que fazer entre esses pontos, isso ela quer abrir mão para acabar com a sua responsabilidade em relação a isso. Simplesmente por isso. Quer dizer, é um jogo de vantagens pessoais. O presidente da Dersa não está afim de continuar com a responsabilidade de transportar de balsa esses passageiros. Então, se dane. Eu quero fazer uma pergunta para o Gastone. A experiência dele, o que ele acha do anúncio dessas obras sempre quando está próximo a eleições ao governo do Estado? E agora anunciaram mais 700 milhões para o VLT. Quanto? 700 milhões, Gastone? Não, 700 milhões parece que é a verba total, né? Mas nem sei. São tantos bilhões e bilhões. Se nós somássemos
tudo aquilo que os jornais publicaram de promessas do governo do Estado, do governo da União, para Santos e região, nós compraríamos seguramente os Estados Unidos. Não tem dúvida. Bom, agora sim, o VT da última reunião estadual do PMDB, né? Fala conosco, junto com o repórter Cidadão, o deputado e presidente estadual do partido, né? Baleia Rossi, acompanha aí. Temos lá na Baixada o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que é um vereador de grande expressão política na região. Qual é o papel dele junto à Fundação Ulisses Guimarães? Olha, o Banha é um grande amigo, uma grande liderança, como você falou, um militante antigo do PMDB, que sempre esteve ao lado da nossa causa. Hoje visitou o nosso diretório estadual, ao lado do Paulo Scaff, ao lado de todos os deputados da bancada. E exatamente para prestigiar a liderança do Banha em Santos, nós fizemos esse convite para que ele pudesse participar da Fundação Ulisses Guimarães Estadual. Fundação Ulisses Guimarães, ela representa um espaço de debates do PMDB. Homenageia o grande líder que o PMDB teve, que foi Ulisses Guimarães, que, aliás, está aqui nessa foto, né? Aqui em 1992, poucos meses antes do acidente com Ulisses Guimarães, ele esteve em Ribeirão Preto, foi minha primeira campanha de vereador, e eu tive esse privilégio de apertar as mãos do doutor Ulisses, de estar ao lado dele, e Ulisses emprestou o nome para esse trabalho de formação política que a Fundação Ulisses Guimarães faz. Cursos à distância, cursos presenciais, cursos de orientação política para a juventude, de formação política para a nossa militância. São 8 cursos que a Fundação oferece gratuitamente em todos os municípios de São Paulo. Se Santos quiser abrir uma sala de cursos da Fundação Ulisses Guimarães, está aberto. Nós temos aqui no diretório estadual o pessoal que cuida disso, e lá, com absoluta certeza, o Banha vai comandar, e todas as cidades do interior, da Baixada Santista e do estado de São Paulo. É muito importante o trabalho da Fundação como um órgão de orientação, principalmente da nossa militância. É isso aí. Agora a palavra foi do presidente do diretório. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter Cidadão, aqui com o presidente para o painel Regional em Debate. É com você, Baturão. Muito bem, aí mais uma participação do repórter Cidadão, que acompanhou aí, como você viu, a reunião, não é, que houve no diretório estadual do PMDB recentemente, e aí a palavra do presidente do partido, evidentemente, o partido se organizando para as eleições 2014 que vem por aí, não é? E ele falou muito no seu nome, viu, Banha? Você acompanhou aí, né? Agradeço, você esteve lá, né? Agradeço a confiança do Baleia Rossi, do presidente estadual do nosso partido, da confiança do Michel Temer, da confiança dos diretórios. Nós tivemos nessa convenção. Acho muito importante, nós que sempre defendemos naquela oportunidade, sempre éramos voz vencida, né? Porque a candidatura própria sempre era ensaiada e nunca era lançada. Então nós ficávamos nesse grupo. E agora, com essa chegada do Michel, com essa mobilidade, com essa grandeza do partido, até fica difícil de se justificar uma candidatura, seja de deputado, seja de vereador, seja de senador, seja de presidente da República, de governador ou de prefeito numa cidade, em qualquer que seja a cidade, porque o PMDB é um partido muito forte, muito grande, mas precisa acabar, principalmente com alguns feudos, com alguns, infelizmente, algumas regiões. Isso não é também um beneplácito, aí, uma primazia do PMDB, com esses números elevados de partidos aí jogados ao léu, Gastone, fica muito difícil a gente entender esse Estado democrático de direito, com tantas correntes, quantos interesses, e que acabam fazendo um tumulto na cabeça do eleitor e principalmente deixando a condição de governabilidade numa verdadeira barganha, uma troca interminável, onde os dirigentes ficam tolhidos e os ideais ficam esquecidos e relevados a segundo plano. Solidariedade e PROS, P-R-O-S, isso mesmo. Foram os últimos 2 partidos aprovados pelo TSE. Quantos são, total? E ontem o partido criado pela Marina Silva acabou sofrendo uma fragorosa derrota no TSE, 6-1, portanto não foi aprovado. Rede Sustentabilidade não vai participar
das eleições de 2014. Quantos partidos são? Eu, sinceramente, não sei, perdi as contas. Não sei 32, 34. 32, 33 partidos, né? Por aí. Estamos em cima do break, na volta a gente comenta um pouquinho a respeito desse tema e fala também dos 25 anos da Constituição Cidadã de 1988, que estava lá presente, né? Representando a região metropolitana, o nosso deputado Gastone Rigg, né? Voltamos já já. Voltamos, terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Debates. A gente com prazer conversando aqui com o Gastone Rigg, com o nosso Manuel Rogério e com o vereador Banha do PMDB. Ficou no bloco passado essa coisa do número de partidos aí que temos no Brasil hoje. Então, Solidariedade, né, do Paulinho da Força Sindical, e o PROS, que ninguém sabe exatamente de onde surgiu, né, porque surgiu, foram aprovados pelo TSE. E o Rede de Sustentabilidade da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, e possível candidata à presidência da República, agora acho que não mais, né, não foi aprovado. E aí, Gastone? Bom, partido para todo lado, partido que realmente muitos estão lamentando a não aprovação do partido que a ex-senadora Marina estava tentando montar. Mas eu queria chamar a atenção, por mais simpatia que a Marina, com as suas teses de ecologia, desperte da gente, o que não é possível é essa colcha de retalhos, esse volume violento e idiota de partidos, e partidos que se percebe logo, a quase totalidade deles, fisiológicos. Até o PCdoB, que nós sempre imaginávamos um partido ideológico, etc., comunista e tal, no entanto você vê, se apega ao governo e não quer nem saber. Daí para frente somos governo e arranja empregos. Olha, é preciso acabar com isso. Nós só poderemos fazer uma política sadia, onde não haja mensalão, se substituirmos a ambição material pelos ideais políticos. Por mais que pareça piegas, por mais que pareça uma fantasia o que estou falando, é indispensável que os homens que exerçam a política façam-no como os que exercem o sacerdócio religioso. Se dediquem a eles, se dediquem a isso. Há tanta gente que se dedica a obras de caridade, outros ao auxílio aos semelhantes, porque os políticos também não podem ter uma tarefa, na verdade, de devoção e de abandono em relação aos bens materiais. Não é possível que o sujeito se eleja para qualquer cargo político vendo apenas o enriquecimento próprio. É preciso acabar com isso. Agora, para isso, nós estamos dando, são instrumentos. Cada uma desses 32, 33 partidos é uma grande nave, é um grande barco para enchê-lo de gente que só vai a eles para obter cargo, obter nomeações, obter dinheiro ou se vender diretamente como no mensalão. É preciso acabar com isso. E também tem uma coisa, o partido, o que se tem que fazer é estabelecermos a cláusula de limitação de votos. O partido entrou na eleição. Se não fizer 5% dos votos nacionais, cai o partido. E assim tem que ser. O partido tem que ser visto... Tem que ter representatividade, né? Se não tiver representação, um partido que represente 0,1% da população, que partido é esse? Mas em 2006 tinha cláusula de barreira, só que depois o Supremo derrubou. Sim, mas derrubou... Mas veja bem, o fato de ter derrubado, derrubou por um problema de interregno de tempo. O Congresso podia ter feito outro. É verdade. Nós, na Constituinte, poderíamos tê-la mantido íntegra. Não foi feito e continua sem se fazer. Será que dava para fazer uma Constituinte hoje com esse número de partidos, com essa Constituição cidadã, essa primazia que vocês fizeram lá em 88? Na verdade, quer dizer só duas coisas. A primeira, que a nossa Constituição é a Constituição mais avançada do mundo em matéria de direitos e garantias individuais e sociais, como também as minorias, meio ambiente, enfim, uma série de coisas que nenhum país tem tão avançada quanto a nossa. Segundo, cometemos um erro crasso. Eu me penitencio disso. A primeira emenda convocando a Constituição é de minha autoria. A que o Sarney mandou é cópia exata da minha, vírgula por vírgula. Muito bem, só que nós dávamos ao Congresso
o poder constituinte, e esse foi o erro. Não era possível que o Congresso, que era o senhor do establishment, que nós dizíamos que esse establishment era contaminado, era viciado, era podre, e, no entanto, nós o tornamos semente, nascente de uma nova Constituição. Isso foi um absurdo que nós fizemos. Reconheço que eu pensei na economia, eu imaginei, mas porque esses deputados senadores vão ser os mesmos eleitos para a Constituição. Mas foi um erro, porque o que eles fizeram durante a Constituinte foi defender a estrutura política que lhes interessava. E para se manterem lá, nós devíamos ter feito uma Constituinte separada do Congresso. Quem detivesse mandato estaria proibido de se candidatar à Constituinte. E o Constituinte ficaria impedido, inelegível para as próximas eleições. Gastone, aí nós teríamos uma Constituinte realmente despojada de interesses pessoais e imediatos. é verdade que naquele instante os constituintes pensavam já em outro regime, fizeram uma Constituinte já pensando no parlamentarismo ou Não, já foi um erro estratégico? Possivelmente. O erro foi da luta. Todos éramos parlamentaristas. Todos, né? Todos éramos. O Mário Covas era parlamentarista, o Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, Lula. o Montoro, o Lula mesmo. O Lula, apesar do partido não ser, o Lula era. Eu próprio, vamos ver quem mais, o Cabral, o Nelson Jobim, enfim, todos nós éramos parlamentaristas. A única figura de expressão que não era parlamentarista era o comandante do Rio Grande do Sul, o Brizola. Só o Brizola era presidencialista. Veja bem, então tudo caminhou, a Constituinte caminhou, até chegar na Comissão de Sistematização, dentro do princípio dos moldes políticos da montagem de um Estado parlamentarista. Acontece que na hora de determinarmos os mandatos, aí o carro pegou. E aí, infelizmente, acima dos interesses que deveriam vigorar, os altos interesses nacionais, vigoraram os interesses partidários e grupais. Por quê? O prazo que nós demos, porque ia ser parlamentarista, foi de 5 anos de mandato. O mandato era 6. O Sarney tinha sido eleito, com o Tancredo Neves, para um mandato de 6. Nós pusemos de 5. E o Sarney aceitou os 5. Mas aí a esquerda, que golpista, queria apear o Sarney do poder. Então quis que não fosse de 5, que em relação ao presidente atual, fosse de 4. Veja a excepcionalidade que se fazia. E mais ainda, era absolutamente impossível materialmente que fosse de 4, porque ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. O mandato do presidente acabaria no início de 89. Ou seja, coisa de 4 meses de diferença. Não seria possível fazer uma eleição em 4 meses. Teríamos que ter pelo menos 1 ano, por causa da filiação, desincompatibilização e outras coisas mais. Pois bem, ao se tentar isso, o Sarney, então, engrossou. Aí tentaram mais uma segunda manobra, a instituição do parlamentarismo. O Sarney, quer dizer, quando eu falo Sarney, é o grupo de parlamentares e partidos que apoiavam o Sarney. A base do Sarney. Presidente. Ele topou, estava tudo certo. No entanto, a emenda que veio da esquerda para a instituição do parlamentarismo determinava o parlamentarismo imediato. Ou seja, o golpe era no dia. No dia seguinte à promulgação, o Sarney cairia, deixaria de ser presidente e haveria de ter um primeiro-ministro. Então era um novo golpe. Claro que a base do Sarney reagiu e assim nós passamos a ser presidencialistas. O que é uma infelicidade. Só registrar aqui, antes do Rogério falar, né? Nós tínhamos na época Gastone Rigg, deputado federal, aqui da Baixada Santista, Del Bosco Amaral e Coiu Irra, né? Se a gente esqueceu de algum nome aqui, por favor, me perdoe, né? Mário Covas, né? Mário Covas como senador, né, da República, era o líder da Constituição. Diga, Rogério. Foi a 7ª Constituição do Brasil, foi uma Constituição atípica, porque foi um Congresso Constituinte e não uma Assembleia Constituinte, bem como o Gastone informou. Aproveitaram-se os deputados que estavam lá para outro tipo de atribuição
e já numa questão de economia, vamos fazer a Constituinte, esse novo ordenamento jurídico. E até com senadores biônicos. Exatamente, com senadores biônicos, bem lembrado. Eu só queria saber, Gastone, você que esteve lá no afã das discussões para estar colocando esse novo ordenamento jurídico, é claro que trouxe muitos direitos e garantias individuais, trouxe a eleição direta para prefeito, governador e presidente, trouxe o direito do voto secreto, o direito do voto, inclusive, do analfabeto, racial, sexual, voto do analfabeto, voto para os menores, menores relativamente incapazes, 16 a 18 anos. A criação do Ministério Público. Sim, são 245 artigos. A independência. A independência. Mas eu queria saber de você, assim, essa questão que o Banha citou bem, desse pluripartidarismo que foi instituído, inclusive, nessa Constituição. Antigamente nós tínhamos só o bipartidarismo, que era o MDB e a Arena. Quando pensou-se nesse pluripartidarismo, chegou a imaginar ou tinha ideia do tanto de partidos que iria existir hoje, desse desvio de finalidade em relação à criação de realmente de um partido, de uma ideologia? Sim, tanto tinha que se introduziu como emenda constitucional a cláusula de barreira. Ou seja, o partido na eleição teria que ter um percentual mínimo geral na nação, digamos, era 5%, e em pelo menos, parece que 1/3 dos estados devia ter 3%. E essa cláusula de barreira demonstrava que já se previa uma corrida para a formação de partidos. Muito bem. O Carlos Alberto da Ponta da Praia faz uma pergunta facinha para você, viu, Gastone? Por que você não se candidata a prefeito? Santos está carente de pessoas como você, afirma ele. Eu devo dizer o seguinte, é claro que eu gostaria muito. Quem não gostaria de ser prefeito? Você nunca foi candidato a prefeitura de Santos? Nunca fui candidato e nem exerci nenhum cargo executivo. Eu foi 4 mandatos de deputado federal e por aí afora. Mas veja bem, eu gostaria muito de ser, só que não se é candidato a prefeito, a governador ou a presidente porque se queira ser, e sim porque as circunstâncias, as peculiaridades convergem para você. Isso sempre foi assim. Infelizmente, nunca convergiram para mim. Nas épocas que eu poderia ser, eu estava comprometido com outros deveres e não pude atender a isso. Pastor Papilon, um abraço a ele, parabeniza o programa de alto nível, obrigado, um abraço, pastor, e pergunta aos debatedores, esse túnel ligando zona noroeste à zona leste é uma piada porque o Engenho dos Erasmos é área tombada pelo patrimônio histórico. E aí, senhores? E bem tombado, hein? Tombado, sim. Se há um patrimônio nacional bem tombado, é o Engenho dos Erasmos. É tombado, lógico que você tem outras rotas que não passem pelo Engenho dos Erasmos, e logicamente tem estudos viabilizando isso. Agora há de ter o bom senso de dizer quais são as prioridades. Isso sim. Eu ia dizer, olha, eu não quero deixar ninguém decepcionado, mas que eu acho que seja prioridade. O que é que o pessoal da Zona Leste queria fazer no Gonzaga, Campo Grande, ou Gonzaga, ou Boqueirão? Por que é que eles viriam de lá para cá? Não tem muito nesse sentido. A Zona Noroeste se interessaria em se comunicar com São Vicente e em se comunicar com o Porto ou se comunicar com o Cubatão. Porque aí é que é o seu direcionamento. Se tivermos um túnel ali, Banha, você conhece, você é dos homens que anda pela cidade realmente. Você percebe o seguinte, todos os carros e ônibus ou caminhões que viessem pela Imigrantes haveriam de pegar essa reta para passar pelo túnel e chegar talvez mais facilmente até o porto, ou o que seja. Veja o que aconteceria com esses bairros. Nós que estamos preocupados com 30, 40 ou 50 expropriações no caso do túnel, imagina aí quanto se expropriaria e pior. São quase 200, Gastone.
Sim, mas aqui nesse outro iria ser... Não, muito mais, porque você pegaria uma área ainda muito maior e adensada na entrada de São Vicente. E para os outros, e para os moradores, seria o próprio inferno instalado. Mas essa visão sua, ela tem que se completar, porque senão vai pensar, poxa, o Gastone não gosta da Zona Oeste, a Zona Oeste não. Não. É que você já está colocando a ligação prioritária da área do Porto de Santos com o Porto de Guarujá, melhorias na entrada da cidade, porque o morador, se ele não cortar esse caminho por cima do morro, ele fica num caos total. Então o que ele utiliza? Já está congestionado. Hoje é congestionado. Por quê? Mas porque o Gastone já está vendo lá na frente. Se tivéssemos uma entrada da cidade, um viaduto, um monotrilho... Aí você pegou um ponto. Olha, algumas vozes se levantaram ao longo do tempo e foram até ridicularizadas, porque sustentavam que seria o monotrilho aéreo a solução para Santos. E a ilha é circular e toda plana no seu derredor. Serve as praias, o porto, local de moradia dos trabalhadores, enfim, todos o centro da cidade na sua rotatividade. E, no entanto, hoje, nós estamos vendo que vão usar bilhões e bilhões, quando esse sistema é o adotado agora em todo o mundo. Todas as cidades modernas do Oriente têm um monorail aéreo. Nos Estados Unidos já está fazendo. E aqui, até em São Paulo, substitui-se o metrô subterrâneo pelo aéreo, que é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais... Se fosse para manter o VLT, era melhor readaptar os trens como era na Europa. Não, e o VLT poderia ser adaptado desde que eu tivesse um plano geral de mobilidade aqui na Baixada. Estamos em cima da hora, fechando aqui mais um painel Regional Debates. Vamos aguardar e torcer para que esses investimentos venham, né? E venham de maneira positiva aqui para a cidade e para a região. Gastone Riggs, sempre um prazer receber você, como o nosso Manuel Rogério. Obrigado por estar conosco. O vereador Banha também pela participação, muito obrigado. Obrigado a você que mais uma vez acompanhou a gente aqui. Painel Debates volta na segunda, 1h30 da tarde. Ainda tem a reprise às 8 da noite. E às 22, sempre com você também, o painel regional. Tchau.